Olá, gente! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. E nós estamos aí mergulhados nessa série Mulher Virtuosa nos Dias Atuais. Esse é o 4º vídeo da série e eu espero que você tenha sido abençoada ao longo desses 3 últimos vídeos. Espero que você tenha feito aí os nossos desafios, as nossas tarefas de casa. E fala pra mim o que você tá achando. Comenta aqui embaixo, me diz o que você tem aprendido, como tem sido essa série para sua vida. Eu tenho aprendido bastante, porque não é o fato de eu estar aqui comentando, falando na frente aqui, né, da câmera, que significa que eu sou professora nessa área, não, gente. Cada vez mais que eu medito nessa palavra, em Provérbios 31, eu vejo o quanto que eu tenho a aprender com essa mulher virtuosa. E hoje não vai ser diferente, vai ser mais um dia de aprendizado. Eu quero ter você aqui comigo. Vamos juntos mergulhar nessa mulher virtuosa, em mais uma característica dessa mulher virtuosa? Então roda a vinheta aí e vamos começar. Bom, gente, hoje o tema é bem interessante também, porque uma das características dessa mulher, a característica que nós vamos aprender hoje ela é trabalhadora. Trabalhadora, mas eu sou trabalhadora, Eveline, que ótimo! Então, você já passou nessa fase, já está no próximo nível. Só que ela não é só trabalhadora, a gente vai ver mais detalhes aí sobre esse universo aí de intitular ela de uma mulher trabalhadora, no que compreende isso, né? Vamos ler lá em Provérbios 31, o versículo 13 diz assim, ó: está sempre ocupada fazendo roupas de lã e linho. Em outra versão diz: escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Muito bem, pegou aí o com prazer? No versículo 15 diz: ela se levanta de madrugada para preparar comida para a família e para dar ordem às empregadas. Em outra versão, antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos de sua casa e dá tarefas às suas servas. E mais um versículo, tem mais 2 aí dentro desse capítulo 31, né? Quando está falando dessa mulher virtuosa, que traz à luz essa personalidade, essa característica dela ser uma mulher trabalhadora. Lá no versículo 17 vai dizer assim, ó: é esforçada, forte e trabalhadora. Em outra versão, entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. E o versículo 27, está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Outra versão, na minha, ela nunca tem preguiça e está sempre cuidando da sua família. Fala Deus! Essa mulher é uma mulher trabalhadora, a gente já viu aí quantas coisas ela faz, né? Ela escolhe a lã, ela trabalha com as mãos, ela está sempre ocupada, ela, antes de clarear o dia, ela já está de pé trabalhando ali, ela dá ordem às funcionárias, ela tem empregadas também. Ah, Eveline, mas eu não tenho empregada. Vamos falar sobre isso também. Não tem necessariamente que você se prender a isso. Ah, ela era uma mulher virtuosa porque ela tinha empregados. Não, a Bíblia não fala que ela tinha todas essas características apenas porque ela tinha ajuda. Mas ela era uma pessoa que também sabia delegar. Às vezes você não tem aí um auxiliar, mas você também não sabe delegar, não sabe pedir ajuda. A gente vai falar sobre isso. Ela, ó, está atenta ao andamento da casa, né? Ela tá ligada ali às coisas que acontecem na sua casa. Ela tá, sabe, atenta. Ela tá por dentro do que acontece na casa dela. Ela não é uma pessoa dispersa. Ela tá envolvida com a casa dela. Então a gente tem muitas coisas aqui para aprender, né? No 17 diz: entrega-se com vontade ao seu trabalho. Então o que a gente aprende com essa característica? Primeiro, não basta você trabalhar na sua casa. Não basta você fazer as coisas na sua casa. Você precisa fazer as coisas com prazer, com amor, com boa vontade.
Essa característica dessa mulher. Ela fazia as coisas com boa vontade, com prazer ela trabalhava. Então, primeira coisa, ela dá conta de tudo, mas ela faz com prazer. Ela não faz reclamando, ah, meu Deus, não aguento mais essa casa, essa vida, amaldiçoando, né? Amaldiçoando a louça, amaldiçoando a casa, amaldiçoando a bagunça. Não, ela faz com prazer. Ela é grata ao Senhor pela família que ela tem, a família que Deus deu a ela. Uma coisa bastante importante, muito importante, é a gente se colocar na posição de servos. Às vezes as pessoas falam assim, eu vi um dia desse alguém perguntando, como não se sentir uma escrava da minha família, né, uma escrava mesmo ali da casa, quando só eu faço as coisas e fico o dia inteiro ali envolvida com as questões da casa. Primeiro é você se colocar nessa posição de servo. Difícil, né? Mas a gente tem um exemplo de Jesus. Lá em Mateus 20, 28, né? A gente tem essa referência de seguir esses passos de Jesus, que veio ao mundo para servir e não para ser servido. Então nós precisamos ter essa consciência também. Eu estou aqui para servir, eu estou aqui para servir a minha casa, servir a minha família, servir. Quando a gente encara isso, né, tem isso como um propósito, as coisas mudam um pouco de figura. Né? Você não tem um olhar diferenciado. Não, a minha missão é servir. Eu estou aqui para servir. Então a primeira dica que eu te dou é fazer essa análise aí. Você tem feito as coisas com amor, com prazer, com boa vontade? Você reconhece que você está no mundo para servir e não para ser servido? Então isso já vai fazer com que você analise essa postura sua, né? De como essa característica da mulher virtuosa tem se aplicado na sua vida. Você é uma mulher trabalhadora, trabalha com prazer ou trabalha murmurando e reclamando? Seja grata. Seja grata ao Senhor porque você tem uma casa para cuidar. Seja grata ao Senhor porque você tem um marido. Seja grata ao Senhor porque se você tem louça é porque você comeu, você se alimentou naquele dia. Você tem água para lavar essa comida, né? Essa louça, melhor dizendo. Você tem um local para deitar e para dormir, uma cama confortável, por isso que você vai ter que arrumar a cama. Você tem uma roupa para lavar porque você tem uma roupa para usar. Então quando você começa a ter esse olhar de gratidão pelo que Deus tem te dado, né, e esse olhar de que está no mundo para servir, você começa a ter uma visão diferenciada. Eu não estou dizendo que é fácil e que a gente sempre vai estar relaxada e não, às vezes é cansativo, às vezes a gente fica cansada, né? Isso é natural, é humano, é físico, mas a mente da gente, a forma como a gente encara aquilo faz toda a diferença, porque se você já olha para o trabalho com aquele olhar de um fardo, de um peso, aquilo vai se tornar um peso. O provérbio vai dizer, da forma como você pensa, assim será, né? E contextualizando para essa palavra, e se você olhar aquilo e dizer, meu Deus, isso é o fim, aquilo vai se tornar cada vez mais pesaroso. Mas se você tiver um olhar diferenciado, se você trabalhar na sua mente, no seu coração, a questão do propósito, a questão do servir, a questão da gratidão, isso tudo vai se tornar mais leve para você. E aí eu queria compartilhar com vocês que eu estava pesquisando sobre esse assunto e eu descobri que foi feita uma pesquisa recentemente nos Estados Unidos com altas executivas. Olha que interessante. E a pesquisa queria saber o que faziam com que essas mulheres se sentissem realizadas. Aí você vai dizer, lógico que era o título, era o cargo, era, né, a posição ali delas de como representantes daquela empresa, os prêmios, dinheiro. Não. O que de fato fazia essas mulheres se sentir realizadas foi um resultado surpreendente para aquelas pessoas que estavam fazendo a pesquisa. A maioria respondeu que a sua maior realização estava em ser esposa, mãe e dona de casa. A gente vê muitas mulheres saindo para o mercado de trabalho para fugir literalmente das atribuições de sua casa, dentro de casa, da sua função ali como dona de casa. E às vezes trocam 6 por meia dúzia. O dinheiro que ganha é o mesmo valor que vai pagar alguém para cuidar da casa, para cuidar dos filhos, só para não ter que encarar essa atividade.
E Tito vai falar sobre isso. Capítulo 2 de Tito vai dizer lá, ó, que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas, né, o que é bom, para que as mulheres mais jovens aprendam a amar o marido, os filhos, a serem prudentes, puras, boas donas de casa e obedientes ao marido, a fim de que ninguém fale mal da mensagem de Deus. Então, se isso é algo que a palavra ressalta, é porque é importante para nós. É importante sermos boas donas de casa. É importante administrarmos a rotina da nossa família. Assim como a mulher virtuosa, é importante a gente estar atenta ao andamento da casa. Eu sei o que acontece na minha casa. Eu sei o que, né, o que tem na minha cozinha. Eu sei o que tem de alimento. Eu sei o que está... Lógico que às vezes a gente esquece alguma coisa, mas eu sei. Não é aquilo que... Eu estou totalmente à parte. Por mais que você trabalhe fora, por mais que você tenha outra atividade, você precisa estar a par do que acontece dentro da sua casa. Ela dá conta, ela está por dentro, ela entrega-se com vontade e com prazer ao trabalho. Ela é uma mulher trabalhadora. E o marido, gente, entra nessa figura aí, ele pode também ajudar, principalmente na atual situação onde a gente vive, né? Com pessoas trabalhando fora, às vezes o marido e a mulher trabalham para ter uma renda ali para a família. Então ele pode, com certeza, ajudar essa mulher. Agora ela precisa aprender a delegar, porque às vezes a gente fica sobrecarregada porque não delega. Às vezes o marido quer ajudar. Ah, não, deixa que eu faço. Ah, não, deixa que eu faço, né? Acha que só ela sabe fazer, só ela entende. Por mais que o outro não faça da sua forma, dá a oportunidade do outro te ajudar. Então não reclama, né? Então não reclama se você não está tendo ajuda, porque às vezes você que está rejeitando essa ajuda. Coloca os filhos ali para fazer algumas atividades, envolve as crianças, arruma a cama, joga um lixo, dá uma ajudinha aqui na louça, um seca, o outro lava, limpa o fogão. Começa a delegar também, fazer com que todo mundo participe. Isso é importante também. A função principal é sua de gerenciar essa casa. Essa responsabilidade é sua. Mas se você tem como contar com ajuda delegando, faça isso também, porque a Bíblia vai dizer que ela delegava para os funcionários dela. Às vezes você não tem funcionários, mas você pode delegar para outras pessoas que convivem aí na sua casa com você, tá bom? E eu queria falar aqui ainda nesse tópico sobre o fato dela ser trabalhadora, dela acordar cedo, tem um versículo que vai dizer que ela dorme até tarde. Ela é envolvida, ela está ali sempre atuante, fazendo alguma coisa, trabalhando em várias áreas. E às vezes a gente lida muito com o oposto da mulher trabalhadora, que é a mulher preguiçosa. Se você tem se encaixado aí nesse perfil, ninguém admite. Nunca vejo ninguém dizer, eu sou mesmo preguiçosa. Acho que eu nunca vi isso. Você conhece alguma mulher que diz assim, eu sou preguiçosa mesmo? Às vezes uma adolescente, uma menina ali nova, mas uma mulher casada, ela nunca vai admitir. Mas às vezes você sabe dentro de você que você é uma mulher preguiçosa. Eu queria compartilhar algumas dicas para você romper isso e se tornar essa mulher trabalhadora, ativa na sua casa. A primeira dela, de como vencer essa preguiça, né? E ser mais produtiva nas atividades aí da sua casa, é você prestar atenção nos horários de sono, ter uma boa noite de sono, dormir, né, um bom tempo ali para você recuperar suas forças, mas também colocar aí o relógio para despertar e acordar um pouquinho mais cedo, para poder o dia render. Tem gente que às vezes acorda muito tarde, reclama que ai meu Deus, não consigo fazer, já acordo tendo que fazer almoço. Mas por quê? Porque acorda tarde e não dá tempo de fazer mesmo. Se você quer ter tempo para fazer uma série de atividades, ser produtiva, ter aquela sensação no final do dia de que você conseguiu realizar muitas coisas, colocar, né, a situação toda em ordem aí na sua casa, você precisa acordar cedo. E aí eu não vou dizer aqui o horário que você tem que acordar, mas você tem que acordar mais cedo aí do que os outros, para você poder ter tempo aí de preparar as coisas na sua casa, ter o seu tempo de devocional, o seu tempo de meditação na palavra, antes de começar o vucu-vucu aí, que é o dia a dia em casa. Faça uma lista, outra dica aí, com as tarefas que você tem que realizar. Olha, hoje eu preciso arrumar
sei lá, a cozinha. Então, sabe, cada dia aí você já traça, amanhã eu tenho que ir no mercado, eu tenho que comprar isso, eu tenho que fazer isso. Se programe para você acordar já sabendo o que você tem que fazer naquele dia, né? O que vai ser o cardápio, o que você vai comer, o que você vai fazer. Planeje isso antes, porque aí você ganha tempo também, tá? Outra dica é você evitar distrações. Às vezes você começa a fazer alguma coisa, aí você se distrai, você entra ali, né, no celular para ver ali uma coisinha, ver uma mensagem, aí daqui a pouco você tá lá no Instagram, daqui a pouco... Ih, meu Deus, é hora do almoço, sai atropelada, queima o arroz, queima tudo lá, não dá tempo, você começa a ficar nervosa, porque você se distraiu. Então evite distrações, fique atento a isso, porque as distrações, ó, roubam o nosso tempo, tá? Fica atento a isso. Outra dica, divida uma tarefa maior em tarefas menores. Isso é bem interessante, porque às vezes a gente olha assim, meu Deus, eu tenho que fazer uma arrumação, sei lá, nesse guarda-roupa. Tá ali um tempão precisando. E aí você fala assim, aí você nunca começa porque é algo muito grande, mas se você separar ali um tempo por dia, sei lá, vou separar 20 minutinhos aqui, meia hora, para essas duas gavetas. Pronto, amanhã mais meia hora, amanhã mais meia hora. Quando você vê, você vai terminar de arrumar aquilo tudo, né, no final de uma semana ali, tá tudo, e você não ficou ali acabada, mas você dividiu aquela grande tarefa em pequenas tarefas. Então faça isso em relação a algo que você acha que é muito difícil, que você tá aí, ó, procrastinando, nunca faz. Então divida por pequenas tarefas e assim você vai se sentir mais motivada a iniciar e concluir as suas atividades. E por fim, celebre as suas conquistas. Toda vez que você, sabe, tiver uma vitória ali, algo que você conseguiu, poxa, hoje foi legal, eu experimentei algo novo, eu me desafiei a fazer um pouco mais para minha família, eu me desafiei a arrumar uma mesa bonita para os meus filhos, eu me desafiei a fazer o prato preferido do meu marido, dos meus filhos, que nem era um dia especial, mas eu quis fazer algo especial. Celebre, sabe? Celebre as suas conquistas, algo que você achava que você não ia conseguir. Eu lembro que na quarentena, vou dar até um exemplo pessoal, eu fiquei super feliz. Ainda estamos na quarentena, mas quando estava assim no início mesmo, eu estava toda hora fazendo umas coisas diferentes na cozinha, né? E até, depois a gente fechou a boca e começou a fazer umas coisinhas mais fits, porque no começo estava fazendo um monte de coisa assim, né, gostosas e calóricas. E eu fiquei tão orgulhosa que um dia que eu consegui fazer coxinha, gente. Pra mim era algo assim que só MasterChef sabia fazer coxinha. E eu fiz a coxinha e ficou gostosa. E eu fiquei muito feliz e orgulhosa. Celebrei, levei para minha sogra. E a gente, né, comemorou aqui, todo mundo comeu. E foi uma festa e eu fiquei muito feliz. Postei nas redes sociais, celebrei aquilo que era uma conquista para mim. Então fica essa dica aí para você, celebre suas conquistas, sabe? E assim você vai se motivando a vencer a preguiça e ser essa mulher produtiva, trabalhadora, que dá conta da sua casa, tá bom? Eu espero que essas dicas aí tenham te ajudado. Eu espero que de alguma forma possa ter dado um estalo assim. E eu vou aplicar isso, eu vou aplicar essa dica aqui, para que você, cada dia mais, nós, não só você, possamos ser mais parecidas com essa mulher virtuosa, possamos ser essa mulher virtuosa nos dias atuais. Então hoje a gente aprendeu que ela é trabalhadora, que ela não é preguiçosa. Então foge da preguiça, sabe? Tenta acordar mais cedo para ter o seu devocional, o seu momento com Deus, ter um momento sozinha ali, planejar o seu dia e, sabe, fazer suas atividades, celebrar suas conquistas, fazer um pouquinho de uma tarefa grande, diminuir pequenas tarefas. E assim você vai vencendo, pedindo graça, pedindo sabedoria, pedindo força ao Senhor, ânimo e lembrando, você veio a esse mundo para servir e não para ser servido. Tá bom? Para terminar, eu queria deixar o versículo lá de Eclesiastes 9:10, que você com certeza conhece, e diz assim: tudo quanto vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Então que essa palavra fique no seu coração. O Senhor te deu uma família, você pediu ao Senhor uma família, pediu ao Senhor filhos, pediu ao Senhor uma casa. Então zele do que o Senhor te deu.
o que vier para as tuas mãos, faze conforme a tua força, conforme as tuas forças. Peça graça, sabedoria, porque o Senhor vai te dar, e estratégia para gerir a sua casa e ser como essa mulher virtuosa, que está a par de tudo que está acontecendo na sua casa, está por dentro de tudo que está acontecendo na sua casa e gerencia a sua casa com sabedoria. Tá bom? Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração por meio desse vídeo, que Ele possa ter abençoado a sua vida. Se você gostou, deixe o seu joinha aqui para eu saber. Compartilhe esse vídeo com alguma amiga. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Eu já recebi algumas mensagens. Olha, eu já ativei o sininho. Quando chega lá, já me avisa. Então ativa o sininho aqui para toda vez que tiver vídeo novo você ser informado e já assistir em primeira mão. E comenta aqui embaixo, né, o que você achou desse vídeo de hoje. Se você se identifica com essa mulher trabalhadora. Se você tem uma dica, além dessas que eu dei, de como vencer a preguiça. Se você tem alguma dica e pode compartilhar aí com as outras amigas que estão aqui, coloca aqui embaixo. Olha, uma coisa que eu faço que dá super certo no gerenciamento das atividades aqui em casa é isso. Coloca aqui que eu vou gostar de ler e saber, tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo. Também te espero lá na minha comunidade no Telegram, tá bom? Eveline Só para Meninas, entra lá. Vamos conversar. Estou sempre postando alguma coisa lá. Tá bom? E me segue lá também no Instagram, @EvelineVentura. É isso, gente. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo, toda quinta-feira. Lembrando, tem vídeo novo aqui no canal. Tchau!